Bom dia a todos. Sinto-me muito honrado em, neste 23 de junho de 2021, dar início à celebração de 50 anos da Prodan. E em nome de aproximadamente 17.700 colaboradores que já passaram por essa companhia, tenho a alegria de compor a mesa com o senhor prefeito Ricardo Nunes, do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Certo de que hoje é um dia histórico, passo a palavra para o nosso presidente, Johan Nogueira Dantas. Por favor, presidente. Bom dia a todas e a todos. Quero iniciar agradecendo e cumprimentar ao nosso prefeito Ricardo Nunes, ao secretário Juan Queiroz, a nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia. Bom, a Prodan começou sua trajetória há 50 anos atrás. Desde 1971, nós impactamos vidas na cidade. Conectamos pessoas e governos. Contribuímos diariamente para a transformação digital da cidade de São Paulo. 12 milhões de pessoas. É pensando em todas as pessoas que moram e vivem na nossa cidade que a Prodan tem um grande desejo de transformar a vida desses cidadãos pelo uso da tecnologia. Completamos 50 anos olhando para o futuro, olhando para os grandes desafios da cidade e como a tecnologia pode ajudar a resolver e melhorar o dia a dia de todos nós. Um dos maiores desafios hoje é modernizar os sistemas e colocarmos a tecnologia para ajudar a vida das pessoas. É assim que já trabalhávamos com a orientação do nosso saudoso prefeito Bruno Covas e agora, reforçado, prefeito, pelo pedido e pela orientação do senhor, de que possamos melhorar a vida de quem mais precisa. Estamos fazendo uma grande força-tarefa junto à Secretaria de Assistência Social, a SMARTS, para modernizarmos sistemas e adotarmos as novas tecnologias para atender as famílias mais carentes e as pessoas mais fragilizadas de São Paulo. Temos muitos desafios pela frente, por isso, prefeito, fechamos recentemente acordos operacionais com 3 gigantes da tecnologia. As primeiras de muitas que virão. Com isso, pretendemos alinhar a Prodan com o que existe de mais moderno no mercado de tecnologia no mundo. Também estamos conversando com algumas universidades e centros de inovações para estarmos atualizados e buscando as melhores práticas, visando melhor a utilização da tecnologia no serviço ao cidadão. Estamos avançando na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É um tema muito importante para o nosso setor e que, junto com a SMIT, estamos trabalhando forte aqui junto com a Prefeitura de São Paulo. Por último, sem esquecer, quero agradecer a todos os funcionários e colaboradores da Prodan, aqueles que passaram e deixaram seu legado e sua contribuição. Nosso muito obrigado, parabéns e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, presidente Juan Dantas. E, na sequência, passo a palavra para o secretário municipal de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, Juan Queiroz. Por favor, secretário. Senhor prefeito, bom dia. Bom dia a Johan, nosso presidente. Parabenizo aqui também ao nosso diretor de inovação da Prodan, Maurício. Nós temos aqui o coordenador do Hub de Inovação, senhor Luciano, que é da nossa secretaria. Meus parabéns para os colaboradores da Prodan. Um momento histórico, 50 anos de trabalho, de transformação digital para a nossa cidade. A Prodan é um parceiro estratégico importante para a Prefeitura de São Paulo. Está na nossa secretaria e assim nós, a 4 mãos, construímos este legado de inclusão social das pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Nós sempre comentamos que a tecnologia que vale realmente é aquela que transforma a vida das pessoas. Quem tem muita tecnologia para aplicar sem ter aquele olhar social, com certeza não transforma a individualidade das pessoas que mais precisam. Aqui, a orientação do nosso prefeito ela é clara.
é inserir a inovação tecnológica em todos os processos da prefeitura, principalmente com um olhar social muito claro. Vocês perceberam as colocações do Johan, e ele foi direto na questão social, onde nós temos que ter maior eficiência, maior controle e olhar sempre essas pessoas, porque essas pessoas dependem da nossa eficiência e do nosso trabalho. A Prodan, ela, junto com a nossa secretaria, temos grandes trabalhos transformadores. Aqueles, por exemplo, como o Descomplica, o Empreenda Fácil, que nos apresentaram para o prefeito. Cabe ajustes, porque a tecnologia ela tem a maturidade natural dos ajustes. Então, nós estamos a cada dia implementando maiores melhorias no Empreenda Fácil. Também nós temos que levar em consideração, com esta pandemia, a digitalização dos processos dentro da prefeitura. Antigamente, você tinha, talvez em um ano, você digitava 10, 12 processos. Em um ano e meio, nós digitalizamos mais de 500 processos. A pandemia ajudou, mas o esforço dos colaboradores da Prodan, com certeza, fizeram a grande diferença, prefeito. Para terminar, também registrar o nosso saudoso prefeito Bruno Covas, assim como o nosso prefeito Ricardo Nunes, aquele olhar social da inclusão digital. A pandemia mostrou claramente dois tipos de situações: aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não têm mais acesso à tecnologia. E nós temos como responsabilidade ampliar nossos pontos de Wi-Fi para auxiliar essas pessoas. Projeto do nosso prefeito Ricardo Nunes, das antenas, com certeza contribui com clareza para que nós possamos levar internet para as pessoas que mais precisam, e o nosso projeto é trabalhar da periferia, prefeito, ao centro. E assim, parabéns a todos da Prodan, parabéns pelos 50 anos e agradecimento especial ao nosso prefeito, porque a agenda dele é uma agenda muito complexa e está aqui conosco, querendo participar deste processo. Muito obrigado e um bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, senhor secretário Juan Queiroz, pelas palavras. E, na sequência, eu tenho o prazer de passar a palavra para o senhor prefeito da cidade de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Muito bom dia a todos. Queria iniciar cumprimentando o Juan Queiroz, nosso secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Lohan Nogueira Dantas, presidente da Prodan, Maurício Pimentel, diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional da Prodan, Luciano da Silveira, especialista em Inovação e Design do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Tacius Veloso, está presente online, jornalista e colunista de tecnologia, colaboradores da área de tecnologia da informação, amigos e amigas. 50 anos, meio século, é um marco importante. E quando se faz 50 anos, é um aniversário. Aniversário, normalmente, a gente leva presente. E o presente que eu queria dar como prefeito de São Paulo, como gestão Bruno Covas, ao nosso maior patrimônio da Prodan, que são os seus colaboradores, é o presente de dizer que nós vamos fazer de tudo para melhorar a performance dessa empresa. Para que essa empresa ela faça em 3 anos e meio o que ela fez em 50 anos. E eu queria aproveitar o momento, Lohan, e pedir a você, em seu nome e do secretário Juan, pedir a todos os colaboradores que aceitem esse presente, que é um desafio. Nós precisamos e nós iremos ter um grande avanço tecnológico na cidade de São Paulo. O secretário Juan falou agora, a pandemia nos trouxe uma grande lição de vida. Quem está conectado e quem está desconectado. Não é razoável, não é aceitável que na cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país,
nós não acompanhemos a necessidade tecnológica para dar atendimento a vários aspectos. Um deles, o principal, destacado aqui pelo presidente e secretário, que é o atendimento aos mais vulneráveis. Nós não abriremos mão disso. Orientação do Bruno Covas e a gestão Bruno Covas, hoje eu à frente da prefeitura, temos esse compromisso e iremos cumprir. Também de termos aqui na cidade de São Paulo um ambiente saudável, um solo fértil para quem aqui está empreendendo possa colher frutos do seu investimento, da sua dedicação, e para quem deseja vir para a cidade de São Paulo, possa aqui plantar sua semente, desenvolver o seu negócio, ter, obviamente, lucro, mas gerar emprego e renda e tributos para a cidade. A gente tem grandes desafios e não será possível vencê-los sem estar associados ao uso da tecnologia. E a Prodan é a nossa empresa que bem representa isso, aliado à Smith. Vocês sabem que nós tivemos no primeiro quadrimestre desse ano basicamente a mesma arrecadação de tributos e impostos do primeiro quadrimestre do ano passado e do retrasado. E um destaque, Lohan, é de que muitas atividades fecharam ou tiveram uma redução drástica das suas atividades e, portanto, naturalmente, uma redução drástica da arrecadação, como, por exemplo, o setor de eventos, né? Caiu 80% a arrecadação desse setor. E aí nós nos perguntamos, e como é que nós mantivemos a mesma arrecadação? Só fazendo um parênteses, que não quer dizer que seja uma situação financeira favorável, porque manteve a mesma arrecadação, mas não acompanhou a necessidade de custeio e investimento. Mas, enfim, acompanhou a arrecadação, porque setores da tecnologia, de software, empresas desse setor, vieram para a cidade de São Paulo, ou as que já estão aqui, desenvolveram ações que geraram uma arrecadação para a cidade. Portanto, nós temos na cidade de São Paulo um ambiente favorável para esse setor. É muito importante que nós temos essa compreensão daquilo que nós podemos oferecer no âmbito dos empreendedores, e esse setor relacionado à Prodan é um setor que a gente precisa ter uma atenção muito especial. Tanto é que nós estamos, através da Secretaria da Fazenda e um conjunto de outras secretarias, preparando um pacote de demonstrar que a cidade de São Paulo recebe muito bem esse setor. Faremos várias ações, na semana que vem ou na próxima, no máximo, estaremos fazendo esse lançamento. Mas, como uma pessoa que tem uma responsabilidade enorme, né, de assumir a gestão na perda do nosso irmão Bruno Covas, eu queria compartilhar essa responsabilidade com todos vocês. Chamar todos vocês a essa responsabilidade. E eu já falei, eu queria repetir, e que vocês compreendam bem. Nós iremos ter um avanço tecnológico. Nós iremos digitalizar todos os nossos processos. Nós iremos melhorar o nosso ambiente de tecnologia. Nós precisamos. Por exemplo, eu já tive, nesses poucos dias, acho que já 2 ou 3 reuniões com o presidente Lohan. Vim agora de um serviço da Ciência Social, que é o atendimento móvel do CAD Único, lá no Capão Redondo, onde a gente estava ainda estamos, e incluo a Prodan nisso, chamo a responsabilidade dos colaboradores nisso, com um processo muito atrasado para fazer o cadastramento e atendimento das pessoas. Imagine esse momento de pandemia, onde nós tínhamos recebendo aqui na cidade de São Paulo o Bolsa Família em setembro do ano passado o volume de 480 mil pessoas, e hoje nós temos 511 mil pessoas. A pobreza está aumentando. E é obrigação do poder público estender as mãos para essa população. E para todas as ações, e essa não seria diferente, é necessário o uso da tecnologia. É necessário o serviço da Prodan. É necessário o serviço dos senhores colaboradores. Porque a Secretaria não conseguia fazer o agendamento para as pessoas poderem se cadastrar. Só nesse unidade móvel que eu fui agora, Juan, que começou tem poucos dias,
já foram mais de 800 pessoas fazerem lá o atendimento, ou seja, a revalidação do seu cadastro ou o cadastro novo. Uma fila enorme. Nós deixamos represar um serviço. E a gente não pode deixar represar serviço. A gente tem uma outra situação que eu também compartilhei com o presidente da Prodan e com o secretário, com relação aos nossos abrigos. Eu gostaria muito de falar aqui com o meu coração, que é como eu sempre faço, para poder chegar no coração das pessoas, aquilo que a gente precisa. Não faz sentido nós, como servidores públicos, não termos 24 horas do nosso dia para prestar serviço à população. Voltando na minha fala. Nós temos 1.500 vagas ociosas nos nossos abrigos. E nós temos pessoas na rua querendo ir para o abrigo. E por que não consegue ir para o abrigo? Porque não temos um sistema que faça ali a indicação dos locais, se tem vaga alta, vaga baixa. Portanto, nesses 50 anos, façamos também uma reflexão. Nesses 50 anos, façamos uma reflexão da importância que é para a cidade, desde o empreendedor, desde os mais vulneráveis, desde o comerciante, do empresário, o quanto eles precisam dos nossos serviços para serem atendidos. Mas também não podemos deixar de dizer da grande avanço que a Prodan desenvolveu nesses 50 anos, como, por exemplo, a questão da cobrança de IPTU, que representa 8, 9 bilhões da nossa arrecadação, do sistema de licenciamento, que levou a cidade de São Paulo agora a ganhar uma premiação importante como um ambiente favorável para os setores de baixo risco empreenderem. Enfim, tem bastante coisas positivas. Mas, como eu falei no início, e para concluir, nós precisamos, Lohan, em 3 anos e meio, fazer 50 anos adiantados. Muito feliz por estar aqui com vocês. O nosso grande patrimônio são os colaboradores. Uma empresa, ela vai conseguir perpetuar e comemorar mais anos de existência com a sua eficiência, com a sua demonstração de serviço à cidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos contar com a Prodan para isso. Temos uma grande responsabilidade. Não vamos fugir dela. Vamos mostrar que estamos preparados para, principalmente agora, no pós-pandemia, que a gente imagine que até 15 de setembro todos estejam vacinados, que no pós-pandemia nós possamos iniciar com o auxílio da Prodan, não auxílio, com a participação efetiva da Prodan, esse necessário processo de recuperação da economia na cidade de São Paulo e que a gente possa vencermos junto. Deixar enfatizado os pontos que estão nos nossos 75 itens do programa de metas, como, por exemplo, o Juan falou aqui, 20 mil pontos de Wi-Fi pela cidade, trabalharmos muito para poder termos lá na ponta, em cada UBS, em cada escola, em cada CRAS, em cada CREAS, em cada serviço das nossas subprefeituras, um atendimento digital, rápido, eficaz. Por fim, meus parabéns à Prodan, em nome de todos os colaboradores. Sucesso e que nós tenhamos a cada ano, Lohan, muitos motivos de estarmos aqui comemorando cada ano a sua existência. Temos um desafio. Parabéns, sucesso e contamos com todos vocês. Senhor prefeito, muito obrigado pelas suas palavras, pela indicação de uma diretriz, pela indicação de algumas missões e desafios. E eu tomo a liberdade aqui de falar em nome de todos e todas colaboradores da Prodan, que isso de fato nos motiva e há de direcionar os nossos esforços. Então, muito obrigado. Agradecemos muito a presença do senhor prefeito. Certamente a agenda dele exige a presença em outros lugares. E por isso, então, eu dou aqui a mesa por encerrada, esta mesa, e convido para que venham à mesa virtualmente o Tássio Veloso,
e presencialmente o senhor Luciano Araújo. Mas antes eu queria colocar algumas palavras e fazer alguns agradecimentos. A Prodan, essa nossa jovem senhora, assumiu nesse período de 50 anos diversos desafios. O prefeito há pouco citou alguns, o secretário citou alguns outros, e a gente, nessa história de 50 anos, ajudou a cidade de São Paulo a se tornar uma cidade exemplo, uma cidade que se tornou referência para a América Latina. Nesse período, desenvolveu sistemas, entregou soluções, apoiou algumas tomadas de decisão muito importantes, ousou, inovou. E hoje, no dia 23 de junho de 2021, além de comemorar 50 anos, é uma companhia que passa por um processo de revisão, que tem a coragem de olhar para si, rever seus princípios, rever sua estratégia, rever o seu planejamento, reinventar-se, pensar em novas tecnologias, práticas, processos, metodologias e assumir novas missões como essas que o prefeito há pouco colocou para cada um de nós, colaboradores e colaboradoras da Prodan. Nesse sentido, encara um desafio importantíssimo de inovação, de entrega de tecnologia, de entrega de novas soluções para novos problemas. E a gente assume essa missão com coragem, com responsabilidade e com competência. Assume essa missão com a seriedade e experiência dos nossos senhores, mas também com a motivação e com a ousadia dos nossos jovens juniores. Aproveito aqui e reafirmo o meu agradecimento a toda a comunidade prudaniana, não só por me receber há pouco mais de um ano, mas que aqui está representada pelos meus pares, diretora Camila Murta, diretor Jorge Leite, Alexandre Gedanken, Antônio Celso, Luciano Ferreira e do nosso diretor-presidente, Johan Nogueira Dantas. Esse time tem se empenhado dia a dia, hora a hora, para buscar novidade, para buscar coisas novas, para buscar novas soluções, novas formas de fazer coisas que a gente precisa fazer. E tenho certeza que todos nós aqui ouvimos o prefeito e, de alguma forma, absorvemos e adotamos a diretriz passada. Por isso, a fim de nos ajudar aqui a pensar o que a Prodan pode fazer daqui para frente, que eu trago esses convidados super especiais aqui. O professor Luciano Araújo, diretor da Smith, cofundador da Ovo Design, professor de programas nacionais e internacionais de MBA, como, por exemplo, da FGV, head do programa do MIT Bootcamp Brasil, head e mentor da IDEA Lunchbox, aceleradora internacional baseada em Chicago. Peço que ele faça uma apresentação inicial e se mantenha aqui conosco para que a gente faça um debate daqui a algum tempo. Luciano, muito obrigado pela tua presença. Estamos ansiosos aqui por aquilo que você pode nos contar. E a palavra é sua, por favor. Olá, bom dia. É uma honra estar aqui hoje. Essa oportunidade de fazer parte dessa comemoração, ela para mim traz um monte de emoção, porque essa ligação entre a tecnologia e o cidadão e o humano, eu acho que ele é a grande matriz da inovação. E a gente, dentro desse universo que permite realmente que essa situação em que a gente está, de um desafio enorme, né, que a pandemia trouxe, faz com que esses elementos sejam mais importantes do que nunca. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela, né? Eu preparei já essa apresentação. Eu acho que agora já é o momento, né, de colocar. Sim. Aqui. Ok. Vamos lá.
Ok. Bom, acho que o motivo desse nosso debate, né, ele é realmente pensar nessa lógica de como a tecnologia pode impactar, né, na vida das pessoas. E eu acho que isso está sempre ligado à percepção, né, de um problema ou à percepção se esse problema realmente é de grande impacto ou se a população sente isso. Então, todos os processos, né, de implementação de uma lógica tecnológica ou de uma solução, ele traz como matriz essa visão, né? E, usando um termo aí traduzido, né, as cidades estão, de certa forma, se reinicializando, né? A gente está tendo um momento aí que seria um rebooting. É um momento em que a gente tem que pensar muito nas famílias e em toda essa situação que é super, super forte e que envolve muita emoção, mas é um momento também de reconstrução. E esse reinicializando, né, que a gente pode tratar, está totalmente ligado a esses elementos, né, da gente realmente poder trazer isso, né, como uma matriz. A Prodan, né, ela funciona como uma grande família, né? Eles têm uma união e uma maneira de trabalhar muito impressionante e também como uma grande caixa de ferramentas no sentido de permitir que a gente haja e haja de uma maneira na escala que a cidade tem, né? Que é essa escala de uma grande megalópole, né? Isso é uma oportunidade. É uma oportunidade em que a gente pode tornar a nossa cidade, as cidades mais fortes, mais justas e resilientes, né? No momento em que a gente tem uma possibilidade, como a gente foi obrigado, né, a testar, né? A gente viveu aí uma coisa que aconteceria em 10 anos ou 15, né, que é essa telepresença, né, praticamente, ou essa realidade onde a gente tem uma possibilidade de trabalhar remotamente, em alguns casos, mas, ao mesmo tempo, foi possível perceber as grandes diferenças, né, essa disparidade. Como o senhor prefeito colocou, né, a gente está numa megalópole em que muita gente não tem acesso digital, né, não teve acesso a uma capacitação nesse sentido. Então, dentro desse núcleo, né, de tornar mais forte, tornar mais justa e resiliente, eu acho que a gente tem aí um escopo, né, que vem sendo preparado há 50 anos, né, dentro do histórico da Prodan. A gente percebe que lá atrás, né, a ideia inicial era realmente de usar a tecnologia para criar uma transparência, para ter esse elemento de criar um mapa da cidade, né? Uma das primeiras iniciativas foi realmente em gerar um mapa digital. Acredito que seja a primeira megalópole, ou a primeira cidade a ter essa digitalização, né? Que hoje em dia a gente pode extrapolar aí fazendo de maneiras muito distintas, né? Desde o uso de grandes tecnologias como o LiDAR, que é um radar a laser que pode modelar a cidade tridimensionalmente, ou parceiros que já estão fazendo isso e que todo mundo usa todo dia, seja usando um GPS, seja usando um smartphone. Então, essa situação, ela realmente testou todos esses elementos que a gente já vinha vivendo, né? E esses avanços. E o que a gente tem à nossa frente? Bom, a próxima geração de tecnologia e dessa tecnologia urbana,
ela tem que ser construída sobre uma base ética, né? E essa base ética, ela tem que ser sólida, e isso faz parte de todo o compromisso que existe dentro de todas as secretarias, dentro dessa administração e dentro da Prodan, né? Realmente essa preocupação de estar alinhado ao estado da arte, da proteção de dados, a segurança, né? A gente percebe que a gente vive um momento em que esses ataques cibernéticos não são uma brincadeira, né? Esse trabalho que a Prodan tem de manter essa segurança não é simples, né? A gente vê aí situações como nos Estados Unidos, a gente tendo o caso do SolarWinds, ou mesmo o ransomware, onde é quase um caso de sequestro de dados, né? Uma coisa completamente complexa, e a gente tem essa grande estrutura que tem um nível de capacitação e realmente um nível de dedicação impressionante. Eu trouxe aqui como imagem, né, para quem está confuso um pouco com qual é essa referência, né? Ela parece um pouco um prédio, né? A gente está falando de uma coisa urbana, mas esse é o nosso primeiro computador, né? Que seria o primeiro do mundo, que é a máquina de calcular de Charles Babbage, né? Que seria em 1832. Então, essa história da gente começar realmente a pensar no uso de uma tecnologia aqui, usando engrenagens, né? Como isso evoluiu, né? E como isso traz para o humano, no final, uma possibilidade de reflexão. E, obviamente, né, a gente trata também do que é o futuro. E o futuro é agora, né? Para quem não está identificando essa imagem, né, que parece quase uma obra de arte misturado com... É lindo, né? Maravilhoso, né? Esse é um computador quântico, né? E esse é o nosso próximo passo, né? A gente realmente vai ver isso acontecer. Uma modelagem de uma cidade, né? A criação de uma cidade virtual, ou um digital twin, né? Uma cidade que possa ser planejada, ou que tenha uma capacidade de previsão, vai acontecer, né? Obviamente, a gente já tem muita coisa sendo feita, né? A gente tem toda essa rede de APIs que a Prodan está desenvolvendo, coisas que fomentam o empreendedorismo, a transparência de uma maneira incrível, e a gente está nesse momento mágico, né? Que realmente, a hora que você vê um computador ou vê uma peça como essa, né? E falando um pouco do que isso vai permitir, né? Os computadores quânticos, eles permitem que você trate com um nível de incerteza, ele é muito especial para um tipo de cálculo que ele é muito abstrato para os computadores atuais. É uma coisa que é para a escala da nossa cidade, é para o nível de dados e coisas que estão acontecendo. Então, o futuro é agora. Realmente a gente tem essa vertente de desenvolvimento, e, sem dúvida, a possibilidade de você prever áreas de inundação, analisar melhor o trânsito, perceber pontos onde você pode atrair negócios para fomentar uma área mais periférica, essas bordas da cidade que às vezes estão mais distantes dessa tecnologia toda. A gente está nesse limiar, né? E, obviamente, a gente tem todo um universo aí, né, vamos dizer, de siglas e novos nomes, né, como AI, ML, blockchain, IoT, digital twins, né, que são mais do que buzzwords, né? Isso é muito usado, às vezes, para impressionar ou para trazer deixar o público animado, mas isso é uma realidade, né? A otimização matemática, né? Você realmente ter a capacidade de criar modelos, né? Em que você ajuda a gestão, né? Ajuda a gestão a ter uma visão na escala que
a cidade tem. E também a capacidade de criar cenários, tomar decisões a partir de dados que foram coletados, né? Hoje em dia, todo mundo vive com um sensor, né? A gente tem no bolso, a gente tem não todo mundo, né? Como a gente sabe que tem uma parte importante da cidade que vai ser acessada, mas a gente realmente tem como coletar informações de maneira ética, de maneira responsável, e que podem tornar essa cidade mais inteligente ainda, né? Existe essa questão, mas o que é uma smart city, se isso é uma cidade inteligente ou não? É uma cidade, não é, ela é ultra inteligente já, né? Assim, a gente tem aí comparado a outras capitais, a gente realmente tem muito a fazer, mas São Paulo está na linha de frente e, sem dúvida, é um polo atrator para inovação, para startups, para empresas grandes, e a gente tem realmente como, através dessas siglas, né, que muitas vezes são usadas como um pouco de, a gente fala em espelhos e fumaça, né, um pouco para atrair atenção, mas realmente existe essa possibilidade de aplicar tanto blockchain para a gente criar um sistema de segurança, para aumentar a transparência, para realmente ter um controle do que está acontecendo, isso feito de uma maneira descentralizada e tendo isso como um elemento, né? Esses novos dados que eu citei, né, eles são necessários para arquitetar esse urbano pós-pandêmico, né? A nossa malha, ela foi desenhada de uma maneira extremamente orgânica. Inicialmente, os centros eram a distância de uma viagem de cavalo ou de mula, né? A gente tem pontos da cidade que são rotas tradicionais dos tupinambás, e como ruas que próximo ali do Largo da Batata, que tem fazem parte de estradas que têm mais de 400 anos de idade, e como a gente pode capacitar, né, esse cidadão nessa pós-pandemia, né? Aqui, só para finalizar, né, eu trouxe aí uma das primeiras máquinas, se não foi a primeira máquina que a Prodan trabalhou, né? Para quem entende um pouco da história do computador, ela tinha, acho que, incríveis 96K de memória RAM, né? E permitiu uma revolução, né? Imagina o que a gente não tem hoje em dia na nossa mão, né? E o que essa capacidade, né, de pegar e se você for ver o tamanho disso, isso lembra muito o computador quântico ali, né? De certa forma, né? Obviamente que ele tem uma cara quase de um sintetizador, né? Eu acho essa máquina linda, particularmente, mas se você for pensar na capacidade, isso muda muito. E o que acontece? Em uma megalópole, né, como São Paulo, utilizar a inovação, né, para realmente solucionar problemas, como o senhor prefeito colocou, do cidadão, é uma demanda diária para a Prodan, diária para todas as secretarias, e esse foco ele vai impactar, se ele for realmente validado, né, dessa maneira, as pessoas de uma maneira positiva, e a gente está tratando de milhares e milhões de pessoas. Então, eu termino a minha colocação, né? Agradeço muito a oportunidade. É um campo que eu realmente amo. Acho que a gente tem aí a possibilidade de implementar muitas coisas que parece ficção científica, mas é agora, né? Já existe. É uma questão de distribuir, né, essa possibilidade para essa grande população. Muito bom, professor Luciano Araújo. Confesso que a hora que eu vi o 370 ali, me deu uma palpitação, uma saudosa palpitação aqui. A gente teve acesso a essa máquina ainda na faculdade. Muito obrigado, convido a ficar conosco aqui na mesa para que a gente possa responder algumas questões da audiência. E já aproveito e passo a palavra para o Tássio Veloso. O Tássio Veloso é um jornalista jovem, mas bastante importante e significativo.
vem se especializando e falando bastante sobre tecnologia, cobre esse setor há mais de 10 anos. Pode ser lido, ouvido e assistido na internet, no rádio, na televisão. E acabou de ser indicado para o prêmio Comunique-se de jornalismo, no que eu já te parabenizo. Acho excelente e mais do que merecida a indicação. Tasso, muito obrigado pela tua presença e colaboração. A palavra é sua. Vamos lá, obrigado Pimentel, obrigado Luciano, parabéns, 50 anos, não é para qualquer um, tem muito desafio para vir pela frente, mas ao mesmo tempo tenho certeza de que muitas questões já foram endereçadas, então começo a minha fala dando parabéns a todos que estão aqui com a gente e vou fazer aquele momento que você não sabe, né? Tecnologia, se as coisas vão funcionar, se não vão funcionar, mas eu vou tentar projetar minha tela também para vocês. Vamos ver se agora vai. Nos testes que a gente fez mais cedo, estava tudo funcionando legal. Porque eu fiz aqui uma breve apresentação com alguns pontos que eu acho super relevantes da gente trazer para a nossa conversa mais para frente. E principalmente o que eu chamo do próximo bilhão de usuários. Bilhão, com B. Pessoas que vão se conectar à internet e que terão novas possibilidades, por exemplo, de exercer a sua cidadania. É isso que a gente vai ver mais para frente. Só estou esperando carregar aqui. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô vendo aqui. Maravilha. Para mim ficou um pouco lento agora. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Não. Deixa eu tentar novamente no Teams. Vamos lá. Agora eu acho que... Foi? Maravilha. Então, a revolução online para o próximo bilhão de usuários, esse é um número que alguns especialistas já dão de pessoas que no mundo inteiro vão ter acesso à internet e às ferramentas digitais. Eu gosto de falar disso porque na minha trajetória como jornalista, o meu propósito é o de buscar informação onde ela estiver. Foi assim, inclusive, que o Pimentel ficou sabendo de mim, contando histórias, né, do Brasil, no exterior. Tem muita coisa acontecendo nesse campo, algo muito rico de se acompanhar. Para isso, curiosidade é fundamental, sou jornalista. Como temos muitos analistas, arquitetos, programadores, desenvolvedores na Prodan, imagino que se identifiquem também com esse aspecto da curiosidade, porque eu acho que todo geek, todo nerd é curioso lá na sua essência para descobrir como as coisas funcionam e, a partir daí, pensar em outras coisas. E o meu propósito é traduzir a tecnologia para o dia a dia das pessoas, na internet, no rádio, na televisão. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, nem sempre as coisas funcionam como deveriam, na velocidade com que deveriam, mas eu tenho muita satisfação de fazer isso. E aí, quando eu digo dia a dia das pessoas, eu estou falando não dos entendidos em tecnologia, mas para o cidadão comum, para o usuário atual, que nem sempre vai conhecer todas as manhas e macetes para operar um sistema eletrônico. Como, por exemplo, essa senhorinha aí, que é a minha avó, Dona Alvani, 85 anos, com um inseparável smartphone na mão, muita dificuldade ainda para usar, por exemplo, aplicativo de banco, acha que tudo é golpe, não se mete muito a fazer esse tipo de coisa, mas já passa mensagem, já recebe também comunicados lá sobre a aposentadoria. Então, é esse o tipo de público que eu observo e visualizo quando eu estou pensando assim, como traduzir a tecnologia. É por isso que hoje, nesses 50 anos, é interessante a gente refletir onde está e para onde estamos nos caminhando em termos de transformação digital. Esse próximo bilhão é um bilhão com B no mundo todo. No Brasil, cerca de 75% da população tem acesso à internet. Pode parecer muito, mas ainda faltam 25% desses 200 e poucos milhões de habitantes. No caso da Prodan e na cidade de São Paulo, imagine 12 milhões de habitantes, o prefeito chegou a mencionar esse número, é uma população gigantesca que pode se beneficiar de novas ferramentas, de novas soluções. Daí, nesse papo, eu sempre pergunto, né, quando a gente está presencialmente com plateia, quantas horas por dia você passa
no seu celular. Quantas horas? Excelente. Esse é o tempo que a maioria das pessoas passa, em média, com o rosto enfiado no celular. Agora, como a gente está falando de um público super seleto, de pessoas que trabalham com isso, talvez seja porque no top 20 de usuários, os heavy users de smartphone passam 4 horas e meia, em média, utilizando o telefone. É coisa pra caramba, ele se tornou uma extensão do corpo humano, e aí quando a gente puxa a história desse dispositivo, que é o mais transformador, teve o maior impacto, é a maior revolução dos nossos últimos tempos, muita gente vai se identificar com isso, inclusive você, hein, Pimentel, do PDA, a Palm, lá com um dispositivo, com tela resistiva, dependendo lá da canetinha para funcionar. E em 2007 veio a Apple, veio o Steve Jobs, apresentou essa peça de tecnologia formidável que é o iPhone. O iPhone é um marco não só por tudo que ele embutiu ali, né, que ele integrou de soluções que já existiam no mercado, mas também por se tornar o parâmetro de smartphone que todas as fabricantes deveriam perseguir a partir daquele momento. A gente percebe uma evolução muito clara em muito pouco tempo. E é nisso que eu me baseio quando eu falo que mudou, e mudou drasticamente a relação homem-máquina. Tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, com o painel que a gente vai ter, porque essa relação homem-máquina, eu acredito que tenha que ser um dos nortes para quem está pensando em soluções que levem cidadania digital para as pessoas. A forma como essas pessoas interagem com os dispositivos, como elas acessam, se é simples, se é difícil, se a conexão está rápida, se a conexão está lenta, na tela pequena ou na tela grande. Tudo isso é relação homem-máquina. Os desejos mudaram, os paradigmas também, então é algo interessante de se observar. E aí, de novo, quando a gente mergulha na história, muita gente também vai se reconhecer nessa descrição. Lá no passado, um computador, um só lá na mesa de jantar, todo mundo da família utilizando, aquele computador que ficava amarelado, com uma internet cabeada lenta, devagar, cara para acessar. E aí, algumas décadas depois, a gente fala em celular para todo mundo, rede 3G, fica mais tranquilo de você acessar os aplicativos. E isso é só uma transição, porque hoje em dia a gente já tem smartphones com loja de aplicativos, com tudo que a gente consegue fazer nesse dispositivo, o 4G com uma cobertura robusta na maioria das cidades e plano de internet acessível, que tem tudo a ver com aquele processo de privatizações. Há críticas, há elogios, mas hoje em dia é um plano acessível, você não precisa pagar o preço de um carro para ter o acesso lá às telecomunicações. E aí tudo isso desemboca novamente aqui na minha breve introdução que eu tento fazer na minha avó, com essa questão de como desenvolver soluções e tecnologias para usuários como ela, para pessoas que estão pela primeira vez tendo contato com o celular e ainda não sabem exatamente como utilizar. Já pensando um pouco nas buzzwords que o Luciano colocou, como é que faz com a inteligência artificial, ou mesmo eu aqui faço a provocação, comando de voz, para não precisar nem apertar nada na tela do dispositivo. Então é isso que em todas as empresas, em todas as organizações com as quais eu tenho contato, eu falo, não se esqueçam desse usuário, porque esse usuário, quando somado, chega naquela conta do próximo bilhão no mundo e, de novo, 25% da população brasileira, mais ou menos, ainda não tem acesso à internet. Então, é um contingente gigantesco de pessoas que ainda pode se beneficiar dessas novas possibilidades, enfim, das ferramentas que vão ser desenvolvidas. Uma breve introdução, Tasso Veloso, vocês estão vendo aí, e, enfim, estou à disposição no painel ou então no site, no meu e-mail de contato e também nas redes sociais. Mas aqui foi só um esquenta para a gente, de fato, começar a conversar sobre esse assunto. Pimentel, estou devolvendo para você essa bola. Muito obrigado, Tassius. Muito obrigado por essa leitura, por essa visão. E, sem dúvida nenhuma, mande um beijo meu e da Prodan para a dona Alvani, que é uma graça ali, né? Então, por favor, diga que a Prodan, uma cinquentona, manda um beijo a ela. Para uma oitentona, olha só, que legal. Muito bem, espero que ela tenha saúde. Está valendo tudo que apareceu na tela. Uma confusão só, para desfazer, mas enfim, estou aqui às ordens, Pimentel. Legal, muito obrigado. Vamos ter algumas perguntas chegando aqui, alguns temas também que eu gostaria de aprofundar um pouco. E de um jeito bem dinâmico, eu queria colocar algumas questões para vocês e começo pelo professor Luciano. Luciano, o nosso prefeito falou, o presidente Johan Dantas falou,
A gente entende esse desafio, o Tássio comentou, e eu queria que você explorasse um pouco essa visão sobre o que é a inclusão digital, especialmente para esta cidade, uma cidade, uma megalópole, como você disse, e o que é que você enxerga que são oportunidades. Eu acho que esse é o tema mais relevante, né, que a gente pode ter nesse momento, porque imagine só, numa situação onde você fica confinado, né, ou você tem uma necessidade real, né, de tomar essas precauções, o impacto que tem para quem não tem esse acesso. Eu acho que começa por aí, né? Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Ao mesmo tempo, né, a tecnologia ela vem, como sempre, desenvolvendo, e é sempre uma curva, né, uma curva exponencial, e a gente tem coisas incríveis aí acontecendo, desde desses programas super importantes, desse programa super importante do Wi-Fi livre, né, que não é uma implementação trivial, né, é uma coisa que, além de São Paulo ter uma dimensão absolutamente única, a gente tem um relevo, né, bastante complexo. Existe toda uma questão de criar um modelo sustentável em volta disso, né, para isso realmente ter um princípio. Então, acho que a internet livre é um caminho, esses pontos, né, principalmente nas áreas de maior necessidade, isso já está mapeado, e acho que já é um caminho incrível, né? Falando do ponto de vista do acesso à computação em si, né, obviamente nós temos os smartphones, mas os computadores eles estão evoluindo de uma maneira também muito rápida, né? A gente tem o que é chamado o termo em inglês, né, que é o single board computer, né, que seriam computadores que são extremamente compactos, extremamente baratos, né, com tecnologias sendo desenvolvidas no Brasil, né, completamente nacionais, como o da Caninos Loucos, que é um projeto da USP, que é fantástico, que você não precisa importar um Arduino, não precisa importar um Raspberry Pi, né? Eu acho que isso também já permite, né, com um custo super viável, você entregar uma possibilidade de conexão na casa, né? E acho que a questão da inclusão digital, o como conhecer isso, né, ou a familiarizar a essas interfaces, é realmente uma oportunidade novamente, né? A gente tem aí, dentro do campo de como gerar empregos ou como capacitar as pessoas, a gente tem dois polos, né? Tem a inteligência artificial, todo mundo fala disso, ou o aprendizado de máquina. Isso depende de um trabalho, né, de criar o label, né, que a gente fala, ou marcar, para ajudar a ensinar essas inteligências artificiais. A gente tem uma demanda enorme de humanos, né, então acho que existe aí um processo que vai ser natural. A tecnologia vai puxar muito esse tipo de trabalho, né, e essa capacitação ela não vai ser uma capacitação sem um objetivo. E, obviamente, a gente tem as aptidões naturais da cidade. A cidade, novamente, como uma megalópole, ela tem polos, né? Desde a Santa Efigênia, que é uma coisa incrível aí, que a gente tem ali, você pode construir um computador, né, em uma tarde, né? Coisas que você vê acontecer na China, em Shenzhen. Eu tive a oportunidade de ver isso em Taiwan, né? O próprio prédio da Foxconn tem lá uma Santa Efigênia vertical, e ela está associada a uma questão da capacitação também. A gente, pensando nessa lógica, né, os polos, ou o próprio centro de São Paulo pode se tornar um polo atrativo para startups e, ao mesmo tempo, trazer essa inclusão digital, né, a gente tendo desde programas de trainees e etc. Então, é uma possibilidade enorme. Eu acho que a demanda por pessoas que tenham essa capacidade em níveis distintos vai
ser um polo atrator. Então, é um processo natural. E também, indo para o outro extremo, né, a gente tem aí o Elon Musk disparando 40 satélites por semana, né, criando um Wi-Fi pago, quase como se fosse soltar um rojão, né? Ele já está nesse nível. Então, assim, eu acho que é muito promissor. Eu acho que a gente tem aí uma grande possibilidade de realmente atrair, facilitar e sempre com um olhar no humano. Acho que a grande chave, e isso é uma coisa que a gente percebe na gestão como um todo, em todas as coordenadorias, em todas as secretarias, esse olhar atento à pessoa, né? Antes de ser fascinado pela tecnologia, a gente é fascinado por identificar esses problemas e trazer essas soluções, né? Excelente, excelente. Na sequência aqui, a gente tentando conversar com todo mundo, o Tassius, eu queria colocar uma pergunta, na verdade uma provocação para você. Na tua apresentação, você falou sobre a relação homem-máquina. Eu queria piorar um pouco essa relação e pedir a tua visão sobre a relação homem-polis, polis-máquina. Quer dizer, como é que a cidade, como é que a vida coletiva, como é que a rede social raiz, nativa, participa dessa relação? Ela é fundamental. Pensa na cidade como local onde as pessoas circulam e onde elas aproveitam, desde o seu entretenimento até o seu local de trabalho, quando, enfim, nós estamos numa pandemia, é fundamental. E as administrações que compreendem isso e começam a pensar em soluções que efetivamente têm um impacto na vida das pessoas, elas vão sair na frente. Então, me chama muito a atenção da fala do prefeito quando ele menciona disponibilidade 24/7, porque é aquela velha brincadeira, assim, quer fazer um pagamento, uma transferência, e aí, o banco está fechado no fim de semana, mas no digital a internet não fecha, ela não para de funcionar em momento nenhum. Então, isso é algo que a gente precisa observar com maior frequência, no sentido de mapear quais são as necessidades das pessoas, o que pode ou não ser endereçado por meio do digital, e a partir dali propor essas soluções, divulgar as soluções, talvez centralizar algum tipo de... Mas, enfim, ter ali possibilidades que enderecem os problemas reais, porque hoje em dia, o pessoal ainda, né, quando eu converso com ouvintes, com espectadores, vira e mexe comentam comigo, mas no mundo real e o mundo digital, gente, isso não existe mais. Esses dois mundos se chocaram, se integraram, e quem consegue observar isso, essa mescla, essa integração, tem um olhar mais apurado para trazer lá as soluções tecnológicas. E o Luciano estava até comentando isso da inclusão digital. Eu queria fazer um breve parênteses, porque tem dois momentos que a gente precisa observar nisso: a formação de mão de obra e também a inclusão social no sentido de dispositivos, de acessos, esse tipo de coisa. Então, é fundamental que a mão de obra, sendo utilizada tanto em empresas quanto em organizações no setor público, né, elas tragam essa mão de obra que, às vezes, não teve tanto acesso inicial. Porque, aí sim, são pessoas que enxergam também esses problemas e trazem outras visões, a pluralidade, e com isso ferramentas que funcionam melhor. Mas no fim das contas é aquilo, a rede social digital veio tomando aos poucos o espaço da praça pública, é o que até o Mark Zuckerberg fala. Mas eu acredito que a praça pública tradicional, ela ainda tem um aspecto muito importante que precisa ser observado, precisa ser complementado, no sentido de desburocratizar, de facilitar, de ter mais conveniência, e, de novo, a questão da disponibilidade 24/7. Então, no fim das contas, tem muito trabalho a ser feito e são coisas que não se excluem, na verdade, elas se complementam. Muito legal. Eu vou tentar fazer mais uma rodada ainda de perguntas, e aí eu peço aos dois debatedores que me ajudem com respostas rápidas para a gente poder ainda falar um pouquinho, e eu quero ainda apresentar a diretoria. Mas eu continuo com você, Tassius, e eu queria fazer aqui uma consulta de privilegiada, um jornalista que está por dentro de tudo aí. O que você anda ouvindo, sabendo, pesquisando a respeito de 5G e essa perspectiva imediata do 5G no Brasil?
5G tem a proposta de acelerar a velocidade, né, da conectividade. A gente tem isso como um gargalo aqui no país. Os ouvintes reclamam muito comigo: a internet não funciona direito, ela cai, ela é muito lenta. Então, ele endereça esse problema da velocidade e endereça também o problema da confiabilidade. Porque hoje em dia você está num lugar, a rede é boa, e de repente vai andando, dali a 200 metros a rede já é ruim. Então, o 5G vem para resolver isso. Mais veloz, mais confiável. E aí, quando a gente entra também nas possibilidades fora do uso particular das pessoas, muitos sensores conectados na internet das coisas. Pode ser sensor na sua casa, pode ser sensor na sua fábrica, sensor na sua fazenda, sensores nas cidades, sensores no semáforo, nos carros, enfim, na maneira como os pedestres trafegam por ali. Então, o 5G, ele, no fim das contas, se torna uma grande expansão da capacidade da internet. Os limites são muito maiores, no sentido de dispositivos conectados, pessoas conectadas, o tráfego dessas informações. E aí a imaginação humana começa a trabalhar. Se a gente tem essa possibilidade, esse poderio de comunicação, o que a gente faz com isso? Dá para pensar em holograma, em transmissão 3D, em jogos mais imersivos e também na metrificação do que acontece no ambiente urbano, para ali, de fato, ter informações precisas, ter análise de dados e, com isso, também descobrir gargalos, descobrir oportunidades. Lembrando que 5G ainda está em estudo, a gente deve ter pistas do leilão agora em julho desse ano, mas é um projeto de longo prazo, vai até 2029, se não me engano. Mas as grandes cidades, São Paulo, por óbvio, inclusa aí nessa lista prioritária, vai ser uma das primeiras a ter 5G, não tenho a menor dúvida, com muita possibilidade para ser explorada a partir dessa liberação da rede. Acho que vem, de fato, aí uma onda nova de possibilidades. Professor Luciano, eu queria te fazer mais uma pergunta. Olhando para esse ambiente todo e olhando para a tua experiência e para a carreira que você construiu aí no MIT, com bootcamps, onde você enxerga esse ecossistema de startups e como é que a gente pode se utilizar desse ecossistema no sentido de gerar melhor serviço para nosso cidadão? Eu acho que bom, primeiro é uma pergunta muito, muito boa, porque São Paulo ela tem uma capacidade, ela já tem uma capacidade instalada, tanto do ponto de vista de um banco de inteligência, de formação, de grandes academias e pessoas que têm uma capacidade técnica incrível, e, ao mesmo tempo, a gente tem um poderio construtivo e tecnológico que vai desde fornecedores de corte a plasma, ou laser, ou o que você quiser, né? Então, a São Paulo ela tem tanto a possibilidade de absorver, dentro desse ponto de vista das startups, a parte da base, né, de realmente você ter o humano, ou essa mão de obra capacitada, essas pessoas que têm essa inteligência embarcada, vamos dizer, para participar desses empreendimentos, e, ao mesmo tempo, a gente tem um poderio enorme, né, de fornecedores aí do que você realmente quiser imaginar. Então, não é só numa parte de software, a gente pode realmente ser absolutamente forte no hardware, né, que, como o nome diz, ele é hard, né, ele é mais difícil de implementar. E eu acho que toda voltando aí na possibilidade, né, São Paulo já é uma cidade super internacional, né? A gente já tem aí você vê pela culinária, né? Sempre tem aquela coisa da gente ser uma referência aí, né? Em restaurantes de todos os tipos de etnia, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também fazer, e isso ajuda muito, receber e preparar para receber mais, sejam startups que venham para cá,
querer fomentar o nosso ecossistema, né? Porque a gente tem um monte de problema a ser solucionado, e, ao mesmo tempo, a gente pode atrair pessoas de outros países para trazer essa outra cultura. Eu acho que essa troca de experiência, eu acho que essa vocação que São Paulo tem e pode ser expandida é incrível, né? E obviamente, né, a matriz, né, da inovação, né, que é quando você realmente tem uma invenção, você percebe um problema, valida esse problema e cria um modelo de negócio que sustenta isso, né? Eu acho que São Paulo é um campo de prova aí para... acho que tende a infinito, né? A possibilidade de realmente a gente ir desde do urban farming até essa questão de sensores, IoT, realmente muito amplo. É uma cidade que recebe muito bem, né? A gente adora, né, apresentar o brasileiro tem essa coisa de ser bastante receptivo, e eu acho que é isso. A gente tem aí tudo para ser, como já é, uma referência, né? E, obviamente, a gente precisa trabalhar, tem pontos onde a gente pode fortalecer, mas, naturalmente, é um campo aberto aí para a inovação, sem dúvida. Excelente. Muito bom. Johan, eu queria te colocar na conversa aqui, te trazer para ouvir tua opinião. E diante de tudo isso que a gente ouviu, uma conversa tão rica, uma fala do prefeito direcionando ações para a Prodan, o professor Luciano, o Tássios, também as nossas conversas da semana inteira, que a gente vem celebrando o aniversário da Prodan já há alguns dias, eu queria te perguntar assim, nesse ambiente, nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, que a gente tem desafios econômicos, desafios de inclusão social, de recuperação social, qual que é a pauta da Prodan? Boa pergunta. Bom, primeiro, é inegável que nós estamos vivendo um período crítico na história mundial, né? E também é inegável que nós estamos no ápice da nossa evolução momentânea, pelo menos, da tecnologia. Estamos aí inundados por uma série de informações via redes sociais, os maiores fóruns, conexão para tudo que é lado, enfim. Claro que isso também cria um abismo aí sobre essa questão que nós falamos do cunho social. Muita gente que está na periferia tem dificuldade de fazer e ter acesso, e é um trabalho muito grande que a Prodan, junto com o Smith, vem fazendo sobre essa questão da rede Wi-Fi, para atingir e realmente dar conexão, permitir que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Mas vale lembrar também que a gente tem uma revolução acontecendo, né? O nosso poder de fazer essa transformação é muito grande. Você vê os números no segmento econômico, como o prefeito falou, houve sim uma queda, mas não uma queda não tão expressiva, até porque você tem segmento de e-commerce que decolou no ponto de vista de vendas, de operações, né, impulsionando muito daqueles que estavam com a sua loja e conseguiu prospectar. Bom, a Prodan ela tem um trabalho muito forte para que permita que sistemas, soluções fiquem muito mais fáceis para aqueles empreendedores, para o cidadão, poder operacionalizar e ter acesso a uma série de serviços públicos de forma rápida, fácil e inteligente. Essa é a nossa missão, esse é um compromisso nosso. Acho que é o trabalho que a empresa de TI, que é do município, né, no seu DNA, tem que fazer. Não existe fórmula mágica, existe trabalho. Nós estamos aí, como a gente falou, uma série de ações junto com os grandes fabricantes para entender o que é que o mercado, o que é que o mundo pode oferecer para nós aqui, e incorporar isso no nosso dia a dia. Muito bom. Mais um conjunto de diretrizes para que a gente possa se apegar e possa trabalhar e continuar evoluindo pelos próximos tantos anos. Eu agradeço a participação de todos, mas antes da gente finalizar,
eu gostaria de apresentar a DAO. A DAO é a Diretoria de Inovação e Arquitetura Organizacional da Prodan. É uma diretoria nova, que vem com desafios novos, com papéis novos, tentando ajudar a Prodan a também se renovar. É uma diretoria que conta com 5 gerências, aproximadamente 112 colaboradores, e que, na sua formatação, há poucos meses atrás, assumiu algumas missões, algumas diretrizes importantes e motivadoras. A primeira delas é de promover um aumento da eficiência interna, corporativa, a partir dos seus sistemas internos, das suas práticas, das ferramentas que ela utiliza para entregar soluções ao município. Então, a eficiência da própria Prodan é um desafio com o qual a gente se comprometeu. A gente não é dono desse desafio, tampouco estamos sozinhos para essa conquista, mas entendemos que a nossa participação é fundamental. Explorar algumas novidades tecnológicas, ter a capacidade de olhar, testar, validar, explorar de fato. Claro que a gente tem sempre as vistas para soluções efetivas, mas ter a capacidade de alimentar a curiosidade, como foi dito aqui pelo Tássius, de a gente poder aprender coisas, absorver novas tecnologias, é fundamental para o futuro da Prodan e para o futuro das soluções que a gente pode dar para essa cidade. Promover o que eu chamo de contaminação positiva. Eu aqui sorri porque esse é um termo que quem trabalha comigo ouve várias vezes por dia. Num ambiente em que a gente vem lamentando e sendo negativamente impactado por uma contaminação global, a gente precisa de um espírito de contaminação positiva. Seja no bom ambiente de trabalho, seja no aprendizado e na absorção de novas tecnologias, seja numa nova forma de trabalhar em equipe, trabalhar em times de verdade, que se comprometam, que se ajudem, que se colaborem e que juntos consigam dar conta desse enorme desafio que o prefeito colocou para a gente e que o presidente acaba de reforçar. Além disso, talvez o melhor e o maior desafio da DAO, olhar para o futuro. A gente respeita, a gente considera, a gente é fruto dessa história de 50 anos e a gente tem um compromisso enorme com o que fazer a partir do 12:30. O que nós vamos fazer hoje para dar conta desses novos desafios que são colocados. Então, ao time da DAO, que é um time que eu tenho o enorme orgulho de dirigir, eu peço, a gente precisa estar comprometido com a renovação, com o pensamento do novo, com ajudar os nossos outros todos colegas prodanianos a explorar, a absorver novas tecnologias e dar novas soluções. Portanto, essa é a minha mensagem para o meu time. Juntos a gente vai tentar caminhar nesse sentido. Em nome dos colaboradores da DAO, eu parabenizo, obviamente, a Prodan. Conto para vocês o meu orgulho de estar aqui há pouco mais de um ano. Quero agradecer imensamente o apoio e a recepção, tanto do diretor-presidente, Johan Dantas, como de todos os meus colegas diretores, gestores, colegas de trabalho, desses 800 e quase 900 pessoas que ainda trabalham na Prodan, mas também dos 16.800 que por aqui já passaram. Formaram história, deixaram aqui também suas marcas. E com esse espírito de time, com esse espírito de colaboração e de muita coragem para o que vem no futuro, eu queria dar uma saudação e viva a Prodan! Presidente. Belíssimas palavras do Maurício, acho que representa o espírito que nós estamos vivendo. Hoje tivemos aqui a participação e um recado muito claro do prefeito. O trabalho e a responsabilidade, não só que a Prodan, mas a tecnologia tem impactar e mudar a vida de todos nós, principalmente daqueles que são mais carentes e necessitados. Esse é um compromisso da empresa, é um compromisso nosso. Quero aqui parabenizar a todos, agradecer ao Tássius, mais uma vez, pela valiosa contribuição, uma aula. Obrigado, Tássius. Jovem, destemido, despejando conhecimento em nós e se impulsiona aqui a gente a um pensar diferente, a um olhar diferente. Quero agradecer também ao nosso querido professor. Excelente conteúdo, traz uma visão também de fora maravilhosa. Enfim,
agradecer a todos, parabenizar a Prodan, parabenizar todos os nossos colaboradores, dizer que temos uma missão, como o Maurício falou, né? Agora, terminando, de arregaçar as mangas mais uma vez e começar a trabalhar. Muito obrigado. Parabéns, Prodan.